Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, mais uma aula neste dia. Estamos na 23ª aula da doutrina cristã, tendo já refletido sobre a moral cristã, as suas divisões. Vamos fazer a introdução nesta aula aos mandamentos, que se concentra a doutrina moral nos mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, para livrar-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesta aula vamos fazer a introdução dos 10 mandamentos, os mandamentos em geral. Vamos ver um pouco de história, uma breve notícias históricas, depois a definição, e no último ponto, quem os deve observar. Essa é a noção de mandamentos em geral. Depois vamos ver dos mandamentos em particular. E aqui vamos ver cada mandamento. Assim como na primeira parte vimos cada artigo, que foram 12 artigos do nosso credo, da nossa profissão de fé, vamos ver os 10 mandamentos, cada mandamento. Tá bem? Vamos ver se a gente faz isto, em mais de 10 aulas. Então, Deus, ao criar o homem, lhe imprimiu sua lei no coração, a fim de que o homem conhecesse o que devia fazer para salvar-se. Esta noção já é fantástica e fundamental, Nós sabemos do contexto histórico do Antigo Testamento, lá, que a Torá, a partir do segundo livro, do Êxodo, do Levítico, Números e Deuteronômio, contam a história da libertação, o povo de Deus já no deserto, e ali, depois de uma longa caminhada, Deus, vendo o comportamento do seu povo, ele resolve chamar Moisés e dar-lhe os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei. É sabido que em uma tábua vem 2 mandamentos, os mandamentos referentes a ele, a Deus. E outra tábua da lei, 8 mandamentos referentes aos bons costumes. Vimos que a moral, ela é composta de bons costumes, formam os bons costumes. A ética não é uma etiqueta, uma pequena ética, mas é justamente o modo bom, o modo positivo, o modo genuíno que agora as pessoas, para o bem comum, devem se comunicar, devem se relacionar. E esta lei, Deus imprime no coração do homem. É chamada consciência moral. Aos preceitos da lei natural, entre os quais também havia o geral, de se honrar a Deus a qualquer tempo,
ajuntou o preceito positivo de se observar também o sábado, né? E para nós cristãos, o domingo que é o dia do Senhor. E por que é o dia do Senhor? Porque é o dia da ressurreição. Veja, é o 8º dia, não é, do primeiro dia do início da semana. É para nós o preceito de louvarmos, de honrarmos, de nos voltarmos para o Senhor, para que a semana comece também plena, cheia de graça, cheia de bênção do Senhor. Os antigos diziam, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Os que estão acostumados a participarem todos os domingos, de fato, sentem um vazio. Alguns chegam a expressarem que a semana fica mais lenta, fica mais pesada. Não é? Já é a alma que sente a sede de Deus, sente a falta de Deus, sente a necessidade de Deus. Vamos avante. Era a luz que guiava o homem em suas ações. Pelo pecado, essa luz se entenebrecerá, e por causa das paixões foi sempre crescendo tal escuridão, de forma que os homens se esqueceram quase inteiramente dessa lei. Não é? Veio então Deus em socorro do homem, dando-lhe a lei escrita. Não é? Existia uma consciência de Deus. Mas, atenção, não é? No todo o Antigo Testamento, e sobretudo naquele contexto hebreu de muitos povos, existia também muitos deuses. Então, a religião era politeísta, não é? De polis, muitos deuses. E o Senhor, que é o Deus verdadeiro, também quer fazer, a partir de um povo, quer conquistar os outros povos, quer evangelizar os outros povos diante de um povo. E o Papa Bento XVI, quando escreve um livro, né, dizendo que nós somos o novo povo de Deus. Quem é o novo povo de Deus? É a igreja. Então, nós também, que somos o novo povo de Deus, temos que evangelizar todas as religiões, evangelizar todos os povos. Porque assim Deus quer, por nós, conquistarmos os outros povos, que não tem o seu Filho no centro, que não reconheceu o seu Filho ainda, Jesus Cristo. 3 meses depois, os hebreus haviam saído do Egito, guiados por Moisés, e se dirigiam através do deserto para a terra prometida. Então, quanto tempo, veja, Deus passou através de Moisés para libertar o seu povo? 3 meses. Diz aqui, veja, 3 meses depois, não é? Os hebreus haviam saído do Egito. Chegado às faldas do Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés ascendesse ao monte, subisse ao monte, e ali, entre relâmpagos e trovões, lhe entregou a lei escrita em 2 tábuas de pedra. Atenção, além desses efeitos cósmicos e climáticos, não é? A montanha estava fervente. A montanha, justamente quando Moisés subia, Deus, não é, tocava fogo na montanha para ninguém subir, para os curiosos não subir. Às vezes era permitido apenas o discípulo de Moisés, o jovem Josué. E ele ficava à porta da tenda, tomando conta, né? Se algum atrevido, mesmo assim, com a montanha em fogo, subisse, ele estava de guarda, era o guardião. Ao descer da montanha,
encontrou Moisés o povo de Israel em adoração ao bezerro de ouro. No ímpeto de justo desdém, despedaçou as tábuas da lei. Ou seja, estas foram as primeiras tábuas da lei. Tá certo? Porque quando, como diz aqui a história, Moisés desce o povo. Moisés passou 40 dias lá em cima, atenção, 40 dias e 40 noites. O povo com o Eliseu, o primo de Moisés, não é? Viu que ele não ia descer mais, ia ficar com Deus. O povo viciado na adoração de muitos deuses, logo fez um bezerro de ouro. Mas é assim que acontece. É assim que acontece. Está acontecendo com o mundo, acontece com outras religiões pagãs. Veja, quando não se adora o Deus verdadeiro, se adora animais. Não é? Quando o povo não olha para o Criador, vai olhar para as suas criaturas. Veja. E é interessante que são pessoas inteligentíssimas. São pessoas de razões exacerbadas, mas que se rendem diante de um pet, de um cachorro, de um gato, de um periquito, de um papagaio, de um peixinho, não é? Da Pachamama, da terra, da criação, de um ramo de arruda, veja, de espada de São Jorge, e comigo que nem pode, de peão roxo, quando não se adora o Deus verdadeiro, se adora animais, se adora plantas, se adora bruxos, se adora magos, se adora ciganos, se adora o demônio. Quando não se reconhece, se adora todas as coisas. Tem religiões aí, não é? Lá na Índia, por exemplo, que a vaca é sagrada, não é? Veja, se alguém ouve isso, vê isso eu falando, então é um desrespeito. A gente tem que respeitar todas as religiões, a gente tem que respeitar todas as seitas, a gente tem que respeitar todas as crendices, todas, pelo amor de Deus. Eu respeito todo ser humano, mas a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. E dentro, veja, do cristianismo, dentro do catolicismo, eu não tenho que esconder a verdade. E isso não é uma pregação de ódio, como eu fui acusado. O padre prega ódio, tem que pregar a paz, tem que pregar o amor, tem que pregar a misericórdia, tem que pregar a compaixão. Sim, a gente prega tudo isso. Tudo isso. Mas dentro da verdade, dentro da doutrina, dentro da lei. E essa verdade, essa doutrina, essa lei, esse dogma salva. Veja, quando Deus punia, não é? E a expressão do Antigo Testamento que Deus dá surra, bate, pune quem ama. Para que não vá para o inferno, para que não cometa o mesmo erro, para que não permaneça no erro. Vamos ao descer da montanha, né? No ímpeto, o Senhor de novo lá se entregou e foram ciosamente guardadas na Arca da Aliança até a destruição do templo por Nabucodonosor. Certo? Então, do templo, no caso, por Nabucodonosor. Então, foram 4 tábuas da lei, não é? Pares, 2 vezes os pares. A primeira vez, Moisés destruiu, não é? As tábuas
depois destruiu o bezerro, veja, alerta o povo e sobe de novo a montanha, e Deus mais uma vez escreve com seu dedo nas novas tábuas da lei, não é? E a imprime no coração do povo, dos seus filhos. Tá certo? Vamos avante. Vamos agora para a definição. Vimos um pouco de história, o contexto histórico, vamos para a definição. Os mandamentos de Deus, ou decálogo, como são chamados assim, quer dizer, as 10 palavras, são as leis morais que Deus, no Velho Testamento, deu a Moisés no Monte Sinai. E Jesus Cristo aperfeiçoou no Novo Testamento. Atenção! Aperfeiçoou no Novo Testamento. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno sentido e pleno cumprimento. Certo? Ele também disse: os céus e terras hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Não é? E será réu de juízo final quem mudar ao menos uma vírgula ou tirar o pingo do i. Veja, o pingo do i. Vamos avante. As leis morais, isto é, os preceitos que regulam os costumes, ou melhor, a vida de cada homem, dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, entre a fuzilar de relâmpagos e o ribombor de trovões, para indicarem o poder de Deus e o espírito de servidão da lei antiga, confirmados e aperfeiçoados por Jesus Cristo, que pôs como base os 2 preceitos da caridade, a saber, a do amor de Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus, sem distinção de amigos e inimigos, por servos todos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Esta, não é justamente o contexto. E esse contexto de definição já conceitua e diz para nós a intenção com que Deus, não é, dispôs ou deu os 10 mandamentos ao seu povo, justamente para que o povo chegasse a uma perfeição nos bons costumes, e pelos bons costumes chegasse à plenitude. E essa plenitude chegou em Jesus Cristo, não é? Chegou em Jesus Cristo. Mas atenção, eu quero aprofundar mais um pouco, né? Mais um pouco. Vejam. Com todos os sinais que Deus deu, não é? Ainda o povo na escravidão, lá no Egito, veja, nas garras do rei Faraó, que foram as 10 pragas, chamadas as 10 pragas do Egito, para forçar, não é, o Faraó libertar o povo, não é? Com o sinal claro que Deus deu quando o rei Faraó se arrepende de ter libertado o povo e joga todo o exército, homens raivosos, sanguinários, não é, atrás do povo, e Deus dá aquele sinal extraordinário que abre o Mar Vermelho em 2 partes, em 2 bandas, em 2 colunas, em 2 muralhas, e o povo de Deus passa a pé enxuto. Não é? Esse mesmo povo reconhece quando chega e o mar se fecha, o povo canta, não é? O Senhor, o Êxodo ali 14 que conta, depois o Êxodo 15 que é o Salmo, e nós cantamos na noite
da vigília pascal, aquilo ali o sábado, né? Esse povo de cabeça dura, coração fechado, indiferente, reclama de Deus, veja, e prefere fazer um bezerro de ouro, ao invés de adorar e amar ao Deus vivo e verdadeiro. Um Deus pessoal. Um Deus que disse a Moisés, lá diante da sarça ardente, veja, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estais é santo. E depois disso chama Moisés, dizendo que eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o clamor do meu povo. Mesmo assim, esse povo reclama das batatas, das cebolas, dos cominhos e das carnes do rei Faraó. Não é? Dizendo, esse Deus nos libertou da garra do rei Faraó para nos trazer aqui no deserto para morrermos. Veja só que povo. Olhando para esse povo, eu posso também me envergonhar e dizer, muitas vezes eu faço isso. Eu faço isso. Deus me dá sinais autênticos o tempo todo, o dia todo e todos os dias, e ainda qualquer coisinha que acontece na minha vida, eu reclamo de Deus, eu murmuro, eu culpo Deus, né? Eu desanimo, eu me angustio, eu me entristeço, eu me dou aos vícios, veja, eu deixo de fazer a minha oração, o meu louvor, a minha adoração, deixo de ir para a missa, eu me canso de Deus. Se esse Deus não me der provas do seu amor 24 horas para, veja, continuamente, então não é o Deus que me ama. Às vezes eu me comporto como uma criança mimada ou como gente sempre carente. Não é? Hoje está acontecendo muito, viu? Não sei se vocês escutam isso, mas eu escuto. Hoje está acontecendo muito. E não é com adolescentes apenas e com jovens. É com gente adulta, com gente velho. Veja. As pessoas estão sempre trabalhando, servindo, se esforçando. Mas hoje a gente está numa sociedade que diz assim, se o outro não abraçar, se o outro não beijar, se o outro não fazer carinho, se o outro não dizer que ama, não ama, não me ama. Mas o outro, veja, demonstra se dando, se esgotando, trabalhando, morrendo. Mas a sociedade hoje não tem os olhos para ver o amor. Só quer ouvir ou sentir o amor. Vamos avante. É assim, nós também somos aquele povo, né? Quando nós cantamos, vocês já cantaram? Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Também sou teu povo. Não somente nas coisas boas, mas somente sou teu povo, aquele povo que muitas vezes reclama, né? Às vezes às vezes tem saudade dos ídolos, dos deuses, do homem velho, da mulher velha, do passado. A gente sente falta e saudade. Vamos lá. Agora para o tema, quem os deve observar, não é? Os mandamentos. Todos os homens devem observar os mandamentos. Vamos lá? Veja, primeiro, porque estes foram impostos por Deus, Criador e Senhor absoluto dos homens e das coisas. Segundo, porque são conformes à natureza e à sã razão. Certo? É natural e passa pelo crivo da nossa razão. Nós podemos entender, nós podemos, de fato, verificar e comprovar. Quem, pois, deliberadamente transgredir um mandamento qualquer de Deus em coisa grave,
peca gravemente contra Deus e merece o inferno. São palavras fortes demais, não é? Palavra forte demais. Mas, veja, é verdade. Porque nós não apenas lutamos contra nós mesmos, apenas contra a nossa natureza. Nós não lutamos apenas contra os outros, mas nós lutamos também contra forças preternaturais. O próprio Deus vai dizer em João 10, capítulo 10, versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. É ação ordinária, viu? Não é ação extraordinária, é ação ordinária. Ele faz isso através da tentação para nos levar ao pecado cotidiano. Perdido ele está, a única ânsia dele é nos perder. No inferno, o inferno já é dele, veja, a única obstinação é nos levar para ele, para o inferno. Por isso que as coisas mais agradáveis, as coisas mais encantadoras, as coisas mais fascinantes, mais prazerosas, ele coloca. Tudo isso é ilusão só para nos atrair, nos fazer perder. Vamos avante. Os mandamentos podem ser todos e sempre observados até nas mais acerbas tentações, com a graça que Deus não recusa jamais a quem de coração o invoca. Né? E aqui nós temos um mandamento próprio para isso. Pecou, confissão. Pecou, confissão. É cair e levantar. É cair e levantar. Certo? Às vezes eu caio pelas minhas próprias forças e vontade. Mas para levantar, nem sempre são as minhas forças. E não deve ser. É Deus que nos levanta. É Deus que nos estende as mãos e nos levanta. E revigora as nossas forças. Restaura as nossas forças. Último ponto, vou ver quantos minutos já. 27 minutos. Dos mandamentos em particular. Vimos os mandamentos em geral. Aqui, os mandamentos em particular. Parte positiva e negativa desses mandamentos em particular. Pode-se notar em cada mandamento uma parte positiva que nos impõe alguma coisa para fazer. Uma parte negativa que nos proíbe as coisas a evitar. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma parte positiva que nos impõe uma obrigação. Amar a Deus sobre todas as coisas. O exemplo da negativa, não matar, não roubar. Tá certo? Que, de fato, nos proíbe algo a evitar. Por isso que os mandamentos sempre têm a parte positiva nos mandamentos e a parte negativa. O proêmio, as palavras sou o Senhor teu Deus, postas no cimo dos mandamentos, significam que Deus, por ser nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quer e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhes. Tá certo? Eu sou quem sou. Moisés perguntara a Deus. Quando eu chegar lá, diante do rei Faraó, e ele me perguntar, quem lhe enviou aqui, o que eu vou dizer? E Deus disse, dizei ao Faraó que eu sou aquele que sou. Eu sou o que sou. Não é? É o Deus que é indenominável, não tem nome, porque é um Deus que não deixa, não é, ser posse, ser coisa de homem algum. O Criador não se deixa se apossar pela criatura. Tá certo? Então, Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Deus, Ele que é o nosso Criador e Salvador, não é? Ele manda e nós obedecemos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, obedeça a Deus e será salvo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Quando voltarmos, vamos voltar, não é? No primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, não é? E é um mandamento bastante grande. Vamos ver se dá para fazer em 2 aulas. Tchau, tchau.